O cenário político brasileiro é caracterizado por intensas divisões e constantes acusações entre os lados opostos do espectro político. De um lado, a esquerda defende um Estado mais atuante, políticas sociais e pautas culturais progressistas. Do outro, a direita se posiciona de forma contrária, argumentando que essas propostas representam ineficiência econômica, autoritarismo e até uma ameaça aos valores tradicionais. Mas o que fundamenta essa visão crítica? E como ela se consolidou ao longo do tempo? A questão econômica é, sem dúvida, um dos principais pontos de atrito entre direita e esquerda no Brasil. Para a direita, a esquerda defende um Estado forte e atuante, com políticas públicas voltadas para a redistribuição de renda, regulação de mercados e controle de setores estratégicos da economia. Para ela, essa abordagem representa tudo o que pode dar errado: ineficiência, burocracia, corrupção e um ambiente pouco atrativo para investimentos. O termo estatismo se tornou um sinônimo de ineficiência para a direita. Um exemplo emblemático é a Petrobras, que se tornou alvo de diversas críticas durante a Operação Lava Jato, quando se revelou um esquema massivo de corrupção envolvendo diretores da empresa, políticos e empreiteiras. Para muitos, isso reforçou a ideia de que empresas estatais são suscetíveis a interesses políticos e corrupção. Os escândalos em empresas públicas, como na Petrobras, são frequentemente usados como argumento para reforçar a narrativa de que o Estado é um gestor ineficiente e vulnerável a desvios. Para a esquerda, a redistribuição de renda através de programas sociais é uma maneira de garantir dignidade para as classes mais vulneráveis. Porém, para a direita, esses programas são frequentemente criticados como formas de dependência estatal. Para ela, esses programas podem começar com boas intenções, mas acabam se tornando permanentes e não oferecem uma saída para o cidadão. A direita vê a esquerda defendendo uma maior intromissão do Estado na economia. A direita, ao contrário, defende a redução do papel do Estado na economia, para permitir que o mercado opere com maior liberdade. Para eles, impostos elevados e regulamentações complexas sufocam o empreendedorismo e afastam investimentos estrangeiros. A direita frequentemente cita exemplos internacionais para embasar suas críticas ao modelo de Estado forte pregado pela esquerda. Países que optaram por políticas liberais, com maior abertura de mercado e menor intervenção estatal, são apresentados como casos de sucesso. A pauta cultural é um campo de batalha fervoroso entre direita e esquerda no Brasil. Enquanto a esquerda historicamente defende mudanças sociais que abarquem diversidade, inclusão e direitos de minorias, a direita enxerga essas transformações como uma ameaça direta aos valores que consideram fundamentais, como a família tradicional, a meritocracia e a religião. Para a direita conservadora, a esquerda promove uma desconstrução da figura da família tradicional. A ideia de que existem diferentes formas de constituição familiar é vista por esse grupo como um ataque ao que eles consideram a base estruturante da sociedade. Para a direita, a família é a célula fundamental da sociedade, e quando a esquerda relativiza o conceito de família, está desestabilizando a educação e os valores que formam uma sociedade saudável. Outra área de confronto intenso é a questão de gênero e sexualidade. A direita frequentemente critica políticas educacionais e culturais que abordam questões de identidade de gênero nas escolas. Para eles, estas políticas, quando implementadas pela esquerda, soam como tentativas de doutrinação ideológica. A direita vê a esquerda defendendo que a educação deva refletir a realidade social, abordando temas que promovam respeito e inclusão.
Porém, para eles, o papel da escola é ensinar matemática e português e não confundir a cabeça das nossas crianças com essas ideias de gênero. A direita vê a esquerda defendendo a laicidade do Estado e critica a interferência religiosa nas políticas públicas. Para ela, a separação entre igreja e Estado é fundamental para garantir a pluralidade de crenças e a liberdade individual. E para a direita, a religião ocupa um papel central na vida social e política, onde movimentos conservadores frequentemente defendem a presença de valores cristãos na formulação de políticas públicas e na educação. A defesa das chamadas pautas identitárias, questões relacionadas à raça, gênero e direitos das minorias, é vista por setores da direita como uma tentativa de fragmentar a sociedade. Eles acreditam que a ênfase nessas pautas cria divisões artificiais e prejudica a construção de uma identidade nacional forte. Para a esquerda, essas pautas são uma forma de corrigir injustiças históricas e garantir direitos a grupos que foram marginalizados por décadas. Para a direita, a esquerda abandona o cidadão comum para focar apenas em minorias, gerando ressentimento na população, que se sente excluída e desamparada. Para a direita, a esquerda aponta que a meritocracia só é válida quando há um ponto de partida igual para todos, algo que não é uma realidade em um país com tantas desigualdades como o Brasil, enquanto ela argumenta que as oportunidades devem ser iguais para todos e que o esforço individual é a chave para o sucesso. A chegada de governos de esquerda ao poder trouxe a promessa de um país mais justo e menos desigual. Políticas sociais como o Bolsa Família e a expansão do acesso ao ensino superior marcaram a gestão petista. No entanto, para a direita, essas políticas foram acompanhadas de um crescimento alarmante do Estado, gastos descontrolados e a perpetuação de uma base eleitoral fiel por meio de programas sociais. O que parecia ser um avanço social, na verdade, se tornou um ciclo vicioso, um Estado paternalista que cria dependência e desestimula o empreendedorismo. Os escândalos de corrupção durante os governos do PT se tornaram um dos maiores combustíveis para as críticas da direita. A Operação Lava Jato revelou um esquema bilionário de desvios envolvendo empresas estatais, empreiteiras e políticos de diferentes partidos, mas com foco particular no Partido dos Trabalhadores. Para a direita, esses casos não são apenas episódios isolados, mas uma evidência de que a esquerda, quando no poder, acaba sucumbindo ao autoritarismo e à corrupção. Outro ponto central das críticas da direita é a narrativa de luta de classes frequentemente adotada pela esquerda. Segundo essa visão, a esquerda perpetua uma retórica que coloca pobres contra ricos, trabalhadores contra patrões e sul contra norte. Em vez de unir o país, a esquerda insiste em dividir, criando inimigos imaginários. Para a esquerda, essa narrativa não é sobre divisão, mas sim sobre a necessidade de reconhecer as desigualdades estruturais e combatê-las de forma efetiva. A crise econômica que atingiu o Brasil a partir de 2014 também reforçou a crítica da direita à esquerda. A recessão prolongada, a alta do desemprego e a inflação, corroendo o poder de compra, foram associados às políticas econômicas equivocadas dos governos petistas. A direita usa essa memória como um argumento constante para desacreditar qualquer nova proposta de governos progressistas. Para a direita, a esquerda frequentemente adota um discurso de vitimismo, culpando instituições e elites por seus próprios erros. A narrativa de que o sistema está contra as pautas progressistas é vista como uma estratégia para desviar a atenção das falhas de gestão. A divisão entre direita e esquerda no Brasil parece estar longe de uma resolução.
O debate público se tornou mais confrontador e menos colaborativo, alimentado por crises econômicas, escândalos e questões culturais. Mas será que é possível construir um diálogo mais produtivo entre essas visões? Ou o Brasil está destinado a viver nessa eterna polarização? Comente aí sua opinião e continue com a gente nos próximos episódios.